Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Cara, eu queria falar com vocês sobre o cenário internacional de guerra. Mas eu ia fazer um vídeo, né? Até gravei, vou publicar para vocês, a respeito de Venezuela, né? Que está aí com ameaça de intervenção militar mais grave nesse momento, porque tem um esquema, uma mobilização, né, sendo liderada pelos Estados Unidos, que envolve Brasil e Colômbia, né, para amparar legalmente uma intervenção militar contra a Venezuela. Então já é um cenário de guerra. Só que tem outra notícia que tomou conta, né, do sistema aí, criando polêmica, gerando muita repercussão e muito interesse para quem gosta desse assunto aí, que é a respeito de um ataque contra instalações petrolíferas na Arábia Saudita. Isso chamou muita atenção, porque gerou repercussões um pouco maiores do que só a questão do ataque. Né? Só de saber a notícia do ataque, você já liga na sua cabeça, pela região ali, Oriente Médio, envolvendo alguns atores, né, que no caso Arábia Saudita, Israel, Irã, Iraque e até os Estados Unidos, que gostam de se intrometer ali na região. Então já é aquele negócio de, é um atentado terrorista, é uma provocação de guerra. Então a gente já fica prestando atenção por isso. Já é uma situação bem delicada envolvendo esse pessoal todo aí. E no caso de um ataque desse porte, né, como foi, né, noticiado, a gente presta atenção porque tem outras repercussões, como a questão financeira, né, que provocou uma disparada no preço do petróleo, né, e gerou muita preocupação no restante do mundo. Outras nações, como Rússia, que é interessada, né, em peitar os Estados Unidos na região, já se manifestaram contrárias, né, às declarações dos Estados Unidos. Mas vamos desenrolar aqui as notícias um pouco mais detalhadas para a gente tentar criar um cenário, né, e imaginar o que realmente aconteceu ou o que está acontecendo na Arábia Saudita nesse momento. A notícia é que instalações petrolíferas da Arábia Saudita haviam sido atacadas. Seguindo a mesma linha aí das primeiras notícias, a própria Arábia Saudita havia declarado por meio oficial que a princípio os danos eram menores e que eles tinham praticamente certeza que a origem do ataque era do Irã. A gente já consegue entender como que funciona o sistema, né? Os Estados Unidos, um dos mais interessados no que acontece ali na região do Oriente Médio, né, inimigo declarado hoje do Irã, ele tem um esquema muito bem montado de false flag, que é provocar um ataque para justificar uma reação. Muitas vezes um ataque controlado por eles próprios, ou seja, a false flag em si. Então a gente já começou a imaginar, bom, se tem os Estados Unidos, tem o Irã, rapidamente já acusaram o Irã de ser o culpado, então é false flag. Mas tem notícia, né, na sequência dessa ação aí, que a gente vai tendo uma visão um pouco maior sobre a coisa. Logo após as primeiras notícias do ataque na Arábia Saudita, rebeldes Houthis do Iêmen, né, que tem uma guerra civil no Iêmen, e esses são uma das facções rebeldes lá, assumiram a autoria do ataque, justificando que seria uma retaliação contra a interferência da Arábia Saudita, né, em favor dos adversários deles. No caso, a Arábia Saudita acaba influenciando muito a guerra civil que acontece no Iêmen, porque ela estaria apoiando um dos lados, uma das facções. Então, em retaliação, o adversário dessa facção atacou a Arábia Saudita. Não é nenhuma novidade, porque a Arábia Saudita, inclusive, ataca diretamente esses rebeldes Houthis dentro do Iêmen, né, violando até a questão da soberania do Iêmen, que passa pela guerra civil. Então, não é tão, né, ilusório assim, tão, né, anormal uma retaliação. O problema, né, são alguns detalhes envolvendo o ataque. Eles apontaram que o ataque tinha origem, né, aérea e, portanto, seria através de drones de ataque, né, ou possivelmente mísseis. Bom, galera, a parte de tudo isso, os Estados Unidos, né, não quiseram saber de explicação nenhuma, não quiseram saber de declaração, não estão lá para investigar realmente o que aconteceu, mas já definiram, né, qual é o vilão, qual é o culpado, que é o Irã, decretado, sentenciado e pronto, acabou. Porque é interessante para os Estados Unidos ter mais uma justificativa para ter algum tipo de intervenção, criar um atrito contra o Irã. O Irã é o inimigo declarado deles ali. Na verdade, o Irã é o inimigo declarado de Israel e da Arábia Saudita. E os Estados Unidos tomam esses dois como grandes aliados no Oriente Médio. Então, os Estados Unidos gostam muito de comprar a briga dos seus aliados. Então, muitas vezes também ele usa esses aliados para provocar um outro adversário para criar situações de guerra como essa.
Já tem dias que os Estados Unidos está provocando o Irã, criando um atrito para justificar uma intervenção militar. Agora vamos desenrolar a notícia um pouco mais, né, e em detalhes aqui, como diria Jack o Estripador, né, vamos por partes para a gente tentar entender ali. O resultado da primeira notícia, que é o ataque em si. As autoridades sauditas, né, retificaram as primeiras declarações, já não apontaram mais o Irã como possível culpado, né, já condenando, né, ele como vilão por trás de toda a situação, e disseram que, né, os danos menores que eles haviam identificado eram muito superiores, inclusive afetando diretamente a capacidade de produção de petróleo da Arábia Saudita, que é um dos maiores fornecedores de petróleo do mundo. Bom, se afetou a capacidade de produção, né, rapidamente vai afetar o mercado, porque com menos produto no mercado, isso infla o preço. E é o que aconteceu. Disparou o preço do petróleo no mercado internacional, porque a Arábia Saudita, né, sofreu um grande impacto na sua linha de produção. Sobre o papel do Iêmen, né, na situação lá. O Iêmen assumiu a autoria, ou pelo menos uma facção rebelde do Iêmen, assumiu a autoria do ataque. Seriam os Houthis, né, de origem xiita lá, que disputam o poder dentro, né, do Iêmen. O Iêmen está em guerra civil, como você sabe. Né, tem várias facções brigando pelo poder ali. Basicamente são divididos entre sunitas e xiitas, né? Um dos grandes conflitos do Oriente Médio. Mas tem umas outras questões políticas internas lá também. O problema é que tem lá bem a presença, né, daquela guerra oculta. O cenário de guerra oculta está bem estabelecido dentro do Iêmen. Não é só o conflito aparente que a gente enxerga oficialmente. Existem outros conflitos por trás desse. No caso ali, de um lado você tem os sunitas, que seria uma elite, né, que está brigando pelo poder ali dentro do Iêmen, e ela é bancada, né, sustentada, né, amparada, né, no suporte militar, logístico, por Estados Unidos, Israel e a própria Arábia Saudita, que tem interesse em ter influência, né, no novo presidente, no novo governo do Iêmen. Do outro lado você tem os Houthis, né, os rebeldes de origem xiita, que são apoiados pelo Irã. O Irã também é um grande interessado em aumentar a sua esfera de influência na região do Oriente Médio. Ele aumentou muito o seu poder, né, quando assumiu ali uma ligação mais estreita, mais íntima com o novo governo do Iraque, né, que após o saque e destruição feito pelos Estados Unidos, teve que se reerguer, ou está se reerguendo, e está sendo apoiado muito pelo Irã. O Irã também teve uma grande atuação na questão do combate dentro da Síria, né, que colocaram os Estados Unidos para sair correndo de lá. E o Irã é o grande inimigo de Israel. E aí vamos lembrar, né? Israel é o grande aliado dos Estados Unidos na região. Toda vez que tem a presença de Israel num conflito naquela região ali do Oriente Médio, né, os Estados Unidos já chegando. Não, é comigo, tá mexendo com os caras, mexeu comigo. É mais ou menos assim que funciona. E é curioso, né, o detalhe ali sobre o ataque a respeito da forma como ele ocorreu. Né? Foi um atentado provocado por drones. As primeiras notícias falam disso. Outras notícias já vindas dos Estados Unidos, né, com algumas justificativas, imagens de satélites, muito convenientes, por sinal, né, apontam que o culpado real do ataque à Arábia Saudita é o Irã, num ataque direto com mísseis, disfarçados de drones de ataque. A gente querer acreditar que rebeldes xiitas, né, os Houthis, lá do Iêmen, né, num campo devastado, né, de repente tinham acesso a esse tipo de tecnologia para provocar um ataque desse porte contra a Arábia Saudita, aí você já começa a suspeitar do que aconteceu. Principalmente porque a Arábia Saudita investe muita, mas muita grana na questão de defesa militar. Ela gasta muito dinheiro em aparato militar. Então não seria fácil simplesmente chegar lá e meter um míssil dentro de uma instalação petrolífera da Arábia Saudita. Ainda mais um ataque de origem rebelde. O pessoal que está em guerra civil lá, que não tem água, não tem comida. Tem uma destruição, uma devastação, um caos total no Iêmen, mas de repente os rebeldes têm dinheiro para comprar drones e conseguir vencer todas as defesas da Arábia Saudita e efetivar um ataque. Se a gente levar em consideração que o ataque pode sim ter sido, né, planejado e executado pelo próprio Irã, diretamente, aí você já começa a imaginar a capacidade bélica que o Irã está tendo. Que superou facilmente as defesas da Arábia Saudita. Mas vamos imaginar o cenário mais prático. Né? A false flag. Né? Se encaixa em tudo, é engraçado. False flag é muito conveniente.
ela se encaixa em todos os detalhes, porque ela já foi feita para isso. A situação foi feita, né, com alguns detalhes, né, em branco, digamos assim, para serem preenchidos pela teoria, pela justificativa, pela desculpa deles. No caso, é muito fácil, né, acusar o Irã hoje. Não, o Irã está por trás. O Irã atacou diretamente. O Irã se disfarçou de rebelde, né, xiita lá, dos Houthis, e atacou. O Irã deu suporte para os rebeldes atacarem. Né? Se encaixa perfeitamente no quadro. Porque é interessante para os Estados Unidos ter a presença do grande vilão, Irã, atuando mais uma vez, dessa vez agora, em grande escala contra um aliado seu na região, que é a Arábia Saudita. O Irã, galera, é o seguinte, o Irã é um inimigo declarado, né, já de muito tempo, contra a cúpula de poder de Israel. O Irã odeia Israel. E os iranianos odeiam os sionistas que comandam Israel. E o movimento do Irã na região está deixando Israel muito desconfortável, inseguro, preocupado. Porque estão aumentando o seu poder de influência por ali. Interferindo no Iraque, interferindo no Iêmen, interferindo na Síria. Isso não é legal para Israel. E toda vez que você tem a presença de Israel em um conflito, os Estados Unidos já chega chegando. Já vem metendo os dois pés na porta falando, ninguém mexe com os caras são meus. Por exemplo, o Irã, agora como declarado, já que ele é inimigo de Israel, também assume como inimigo dos Estados Unidos. Pelo menos o próprio Estados Unidos, né, declara desse jeito. Então já tem lá a questão da quebra do pacto nuclear contra o Irã. Aí tem as sanções econômicas, para quem sabe o que é a atuação dos assassinos econômicos, né? Sufocar a economia para destabilizar um país. Você sabe como funciona essa estratégia dos Estados Unidos. Tem uma série de declarações, né, com acusações e ameaças contra, né, o comando do poder lá no Irã. Tem a false flag, né, as últimas que saíram aí, dos ataques a petroleiros, atentados, né, sempre culpando o Irã. É tudo muito conveniente, tudo muito se encaixa. Tem imagens, tem vídeos, tem testemunhas. Mas mesmo com tudo isso, galera, né, a gente já entendendo a estratégia dos Estados Unidos, né, de jogar o Irã contra o resto da opinião pública mundial, a gente já entende que eles manipulam as situações, provocam as situações, criam essas false flags, possivelmente, né, para culpar o adversário que eles querem atingir, né, e aí justificar uma intervenção militar, por exemplo. Tem uma outra notícia que revela muito, né, sobre o que aconteceu ali. Diante do impacto do ataque, né, houve, né, um grande desequilíbrio no mercado de petróleo mundial, já que acabou afetando a produção de petróleo por parte da Arábia Saudita, já que o ataque foi tão grave dessa forma. Se tem menos produto no mercado, né, a questão do consumo continua a mesma. Isso aí, na questão da especulação como um todo, né, cria um cenário disparada, né, do preço do petróleo. Menos produto, consumo, né, aumenta o preço. É normal, é padrão que aconteça isso daí. E olha só quem foi que se prontificou, né, logo na sequência, em salvar o mundo desse desequilíbrio no mercado, em ajudar os desesperados, os necessitados, né, que consumiam o petróleo da Arábia Saudita e agora não tem mais. Os Estados Unidos, galera. Rapidamente eles anunciaram que iriam suprir o mercado com as suas reservas, né, para ajudar o mundo. É interessante, né? De repente o preço do petróleo dispara, de maneira pode ser até provocada ou artificialmente, não duvide disso, e alguém vai se aproveitar da situação. Principalmente os especuladores que ficam criando essas situações aí para ganhar dinheiro. O primeiro a se manifestar e está ganhando dinheiro nessa ação desse ataque aí, ou nas consequências dele, é os Estados Unidos. Olha só que conveniente então, galera, né, no resultado de tudo isso. Você criou um cenário onde o Irã aparece como vilão, culpado, né, sem chance nenhuma de defesa. Inclusive agora você mobiliza a opinião pública mundial para amparar, para apoiar uma intervenção militar contra o Irã, né, o vilão do mundo. E também você ganha muito dinheiro na especulação de mercado no campo do petróleo. Com o Arábia Saudita produzindo menos, ou pelo menos alegando, né, que está com a capacidade afetada, né, quem é que ganha com isso? Quem está podendo vender mais no mercado. Quem é que tem grandes reservas de petróleo, principalmente saqueando o país do Oriente Médio, né, para manipular essa guerra econômica com muita base no petróleo? Os Estados Unidos. Nesse momento eles estão comandando a venda de petróleo no mundo e ganhando muita grana. Além disso, podendo manipular artificialmente o mercado.
É interessante, né, cara? Uma notícia simples, né, de grave até, do ataque, né, e ela desenrola num monte de situações, e você vai criando um cenário que a false flag, ela chega a ser até, né, tão evidente, tão clara, que a gente até desconfia, tá muito fácil. Né? É uma false flag para culpar o Irã. Mas espera, né? Tem a questão do mercado, a economia. Alguém está ganhando muita grana, né, nessa situação. E é o mesmo que está se beneficiando da false flag no cenário de guerra, né, e também no cenário econômico. Não é interessante, galera? Valeu!